Olá, tudo bem? Meu nome é Danilo Dorgan e este é mais um vídeo para o Code Loop. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como você pode fazer para utilizar GitLab Components, CI/CD Components, como isso pode ser uma evolução para a sua CI e as principais vantagens em relação a uma CI padrão. Gostou da ideia? Deixe aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida no decorrer desse vídeo. Se você tiver alguma sugestão de pauta, deixe nos comentários também e segue a gente depois da vinheta. Antes de colocar a mão na massa, eu gostaria de acessar aqui o nosso blog para mostrar que você tem também a versão em texto, codeinloop.com.br. Aqui você vai poder acessar tanto esse quanto todos os outros artigos que a gente já escreveu. Aqui no caso a gente vai falar sobre GitLab Components, como utilizar e como otimizar suas pipelines. Aqui vai ter toda a estrutura que a gente já fez. E aqui agora no vídeo a gente vai reproduzir isso aqui de novo. Então primeiro, vamos aqui abrir o nosso projeto. Como eu falei que a gente já fez, eu vou mostrar ele aqui final e depois a gente mostra as principais diferenças e afins. Esse aqui foi um componente que a gente escreveu para o artigo. A principal diferença quando a gente fala de componentização é que quando a gente tem uma CI, um arquivo de CI centralizado ou não, por exemplo, esse arquivo de CI, normalmente a gente fala de um template que ele tem vários propósitos. Por exemplo, aqui a gente tem o nosso create release, que é um job, poderia ser um template. Aqui a gente tem o nosso check shell, que vai fazer a validação do nosso shell. E a gente tem o check read e por aí vai. Temos várias coisas aqui. Tudo aqui faz sentido para o contexto desse projeto aqui. Ou seja, eu quero fazer a validação semântica? Bacana. Eu quero verificar se o readme está condizente? Ok. Eu quero validar a integridade dos meus shells? Ok. E eu quero fazer um criador de release. São 4 jobs, digamos assim, poderia ser templates, mas eles têm uma certa afinidade, digamos assim. Porém, quando a gente expande esse contexto para algo maior, para um CI template mais complexo, por exemplo, eu vou utilizar o do próprio GitLab quando ele tem ali o GitLab Ops. Vamos abrir aqui, ó. Por exemplo, eu estou usando aqui, procurei no Google ali e abri aqui o template do próprio GitLab. Então aqui você já começa a perceber que eles não têm uma certa afinidade aqui entre eles. Você consegue ver que ele tem vários templates aqui na raiz, cada um que não tem relação com o outro, desde, por exemplo, nós temos aqui Gradle e aqui embaixo nós temos Node. Nós temos aqui dentro aqui também os jobs e eles não têm relação nenhuma um contra o outro. São apenas jobs que estão sendo agrupados aqui, da mesma forma que a gente tem os deploys, e por aí vai. Então, qual é o principal ponto de vantagem quando a gente cria componentes? Seria a separação por escopos. Não necessariamente quando a gente quer evoluir um template de Android, a gente vai ter que evoluir todo mundo de uma vez. Então, a gente separa por escopo, a gente consegue garantir que cada escopo tem apenas o que ele precisa para funcionar, seja ele Android, Gradle e afins. Então, esse é o principal ponto positivo. Você consegue fazer versionamento independente, ou seja, não necessariamente quando você está versionando você precisa versionar todo o resto. Aqui, por exemplo, como é um único repo, quando a gente vai versionar a gente acaba versionando tudo, não necessariamente faz sentido isso. Então, esse seria o segundo ponto de vantagem. E o terceiro ponto de vantagem é que da manutenção, ou seja, entender tudo que aquele componente faz, fica bem mais fácil. Aqui, por exemplo, se eu tem aqui esse exemplo aqui, Android Fastlane. Se eu abrir os jobs aqui, de cara eu não consigo te assegurar quais são os jobs que aquele CI precisa, porque tá tudo aqui misturado. Então fica uma bagunça, eu não consigo, eu teria que abrir aqui e tentar entender quais são os arquivos. Por exemplo, ele aqui no caso ele não está importando nenhum, então ele mesmo já é autossuficiente, mas de cara assim eu não consigo te informar nenhuma, eu não consigo te garantir isso. Será que o mesmo acontece aqui, por exemplo, quando eu abro aqui o Maven? Eu não sei, pode ser que sim, mas como isso aqui está tudo num único lugar, eu não consigo te dar essa garantia. A mesma coisa aqui com jobs. Esse job, onde será que ele é utilizado, esse build related? Eu não sei. Eu não tenho uma forma de traquear. O mesmo não acontece, por exemplo, no meu componente aqui. O meu componente eu posso te assegurar que todos os jobs aqui do meu template, eles são relacionados ao Maven. Não tem nada relacionado a Node, somente a Maven. Uma outra coisa que eu consigo assegurar aqui quando a gente cria um componente é que o GitLab CI ele é apenas para validação dos meus componentes. É uma forma de eu fazer teste. Então aqui agora já te explicando aqui, eu estou criando aqui o meu validador de versão semântica
para garantir que quando eu estou criando ou versionando, se eu estou fazendo o versionamento da forma que a gente espera. Se a minha documentação ela está do jeito que a gente espera. Se os meus scripts que é utilizado para fazer validação é do jeito que espera. E se, quando a gente vai fazer um tagamento, se ele cria a nossa release. Eu preciso de tudo isso para criar um componente? Não preciso de tudo isso. Então agora vamos mostrar aqui agora a estrutura já criando o componente para vocês verem como é fácil criar um componente e colocar o mínimo que ele precisa para funcionar. Para isso eu vou criar um projeto aqui no VS Code. Você poderia estar utilizando outro projeto ou outra ideia, como você preferir. Vamos aqui então. Vou criar meu primeiro componente. E vamos falar aqui agora o que ele precisa para funcionar. A primeira coisa que ele precisa é que ele tenha uma pasta chamada templates. Porque é ali dentro que o GitLab vai considerar todos os seus templates. Quando a gente vai fazer a criação de um job, a gente pode criar ele de duas formas. Vou colocar aqui, por exemplo, exemplo simples.yaml. E aqui a gente teria o nosso primeiro job. O segundo job seria assim, ó, exemplo pasta. Dentro desta pasta, eu posso ter mais arquivos. Por exemplo, o template, de fato. Então, vamos botar aqui o nosso template YAML. Eu poderia ter outros arquivos dentro dele também. Porém, até a versão atual do GitLab, a gente não consegue fazer o referenciamento desses arquivos em outros projetos. Para o nosso exemplo, você vai ver que vai funcionar, mas eu já explico isso por quê. Vamos voltar um passo antes e vamos utilizar o nosso primeiro template aqui, simples. Para isso, o que a gente precisa ter? A gente precisa fazer um arquivo de spec. Dentro dele, a gente vai passar os nossos inputs. Inputs, entenda como se fossem parâmetros do nosso método, da nossa função, do nosso componente. Então, vamos botar aqui inputs. Vou passar o primeiro nome do meu input, por exemplo, nome. E aqui eu vou fazer o quê? Vou passar a descrição desse nome, por exemplo, informe o seu informe, né? O seu nome. E o valor default, se tiver valor default. No nosso caso, eu não vou botar aqui valor default. Vou colocar agora um valor dinâmico. Como segundo valor, vamos colocar aqui, por exemplo, o ano. Vou informar aqui, ó, informe o ano atual, por exemplo. Vou colocar aqui o valor default. Poderia falar que ele pega uma função, mas para deixar simples de entender, eu vou falar que é 2024. E vou colocar aqui agora um outro método, que é para basicamente já varrer os principais tipos aqui que a gente tem. Que vai ser o quê? O stage. Vamos colocar aqui o description. Eu vou pegar aqui já para copiar aqui, já para facilitar. Só organizar ele aqui. Em vez de colocar informe o nome, o ano atual, vai ser informe o stage do job. Como valor padrão, eu não vou informar nada, ok? Porém, eu vou botar algumas options. O que eu quero fazer com options? Eu vou falar que ele pode informar build e ele pode informar teste. Valores hipotéticos que eu criei aqui como restrição. Negocialmente, quando alguém tentar importar o meu job, só arrumar aqui, informe, ele não vai conseguir, por exemplo, passar algo diferente de build ou de teste. Se ele tentar passar, por exemplo, install, não vai funcionar, porque negocialmente aqui eu coloquei essas restrições. Ok? Já tenho nossos principais inputs aqui. Agora vamos cadastrar o nosso principal job. A estrutura de um job é a mesma, porém, eu vou colocar aqui, ó, job. Vamos agora declarar o nosso job. Como que a gente faz isso? Vamos primeiro separar aqui o nosso input, nossa área de input para a nossa área de job. Vou colocar aqui então agora o nome do job. Então, nome job, por exemplo, qualquer coisa que você poderia colocar aí. Poderia ser, inclusive, ser uma variável. Vamos declarar o nosso stage, porém o nosso stage ele é dinâmico. E é aqui que a gente vai pegar ele, ó. Vamos através... Como que a gente faz para pegar ele? Como ele está em inputs, então vamos pegar ele em inputs. Inputs o quê? Inputs stage. Tá vendo aqui, ó? Stage.
ok? Depois que a gente passa o stage, o que a gente precisa informar aqui? Vamos informar então agora o script. Vamos fazer um echo, por exemplo, olá. Vamos botar inputs, ponto, nome, você está em. A gente pega aqui então de novo o inputs, ponto, ano. Então vai ser alguma coisa assim, por exemplo, olá Danilo, você está em 2024. Já temos o nosso primeiro componente criado, ok? O mais simples possível. Como que a gente faz para utilizar ele? Para isso, vamos criar então o nosso arquivo de, aqui na raiz mesmo do nosso projeto, o nosso arquivo de CI. Então, ponto, GitLab CI, GitLab CI.yaml. Só jogar ele aqui para a raizinha. Então, como que a gente faz para utilizar? Vamos dar um include, e ele é um quê? Ele é um componente. Ele é um componente? Então, component. Aqui a gente vai fazer o quê? Como que a gente precisa informar um componente atualmente? A gente precisa informar domínio barra path até o projeto. Então, path até projeto barra nome do arquivo. No meu exemplo, ele é o quê? Exemplo simples. Vamos copiar aqui, vamos colocar aqui, porém ele não precisa carregar a extensão. Então, até aqui, exemplo simples. Vou colocar aqui agora a versão. Como que eu suporto versão aqui? Eu poderia botar a variável que carrega hash de commit, eu poderia colocar a branch, poderia colocar a versão, ou poderia colocar ainda latest, e ele vai pegar sempre a última versão. Porém, como a gente ainda não criou, muito menos versionou, a gente vai precisar colocar uma variável, que é o commit. E qual variável a gente poderia colocar aqui? Aqui traz o hash do commit. E qual seria ela? Como que eu vou saber qual domínio eu devo colocar aqui? No nosso caso seria gitlab.com. Mas se a gente trocar esse projeto do gitlab.com para outro lugar, como que a gente consegue um valor variável para isso? O GitLab já tem esse valor, tá? Então vamos apagar isso daqui e vamos colocar CI server fqdn. Como que eu consigo saber esse nome aqui também? Eu consigo colocar também uma variável para isso. O GitLab tem variável para isso. Porém, se você for utilizar isso em outros projetos, que é o caso comum de você utilizar, não faz sentido eu colocar isso aqui uma variável porque esse valor não muda. No nosso exemplo, faz sentido a gente colocar uma variável porque eu estou referenciando o próprio componente. E aqui que eu vou até mostrar para você que eu não tinha mostrado antes, como você faz para conseguir essas variáveis. Para isso, basta você procurar GitLab CI Variables no Google que você vai achar. Cair nessa página aqui, que é a página disso aqui, e aqui a gente consegue inclusive olhar todas as outras variáveis. Vamos procurar aqui as variáveis que têm a relação com o projeto. Dê um Ctrl F aqui para facilitar a gente. Então a gente tem o diretório, o ID, o name, que ele é realmente só o name. Temos também a namespace, a gente poderia fazer uma utilização dos dois. E temos aqui que a gente vai acabar utilizando, que é o path, CI Project Path, que é o projeto namespace com o nome incluso. Então, aí atende a gente. Porém, como a gente vai montar uma URL, então a gente vai querer o slug. Aqui até fala, ele é o CI Project Path, porém ele é todo lowercase e ele é utilizado para URLs e domínios. Como a gente quer colocar a composição de um domínio, então a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos substituir tudo isso daqui, que seria até o path do projeto, por quê? Por isso aqui, ó. CI Project Path Slug. Lembrando que isso aqui só vai funcionar porque eu estou fazendo referência para o meu próprio projeto. Aqui realmente não tem como colocar variável, projeto que é o job que eu estou criando. Com isso já tenho o necessário para poder subir esse componente. Vamos testar? Acabei de fazer o login aqui no meu GitLab e vou fazer então a criação de um novo repositório. Vou criar aqui esse repositório, ele é um projeto em branco e eu vou criar aqui meu primeiro componente. Não vou inicializar ele,
Ele vai ser privado. Agora que a gente já tem o nosso componente criado aqui, o nosso repositório, ele ainda não é um componente. Como que a gente faz então para transformar ele em um componente? A primeira coisa seria você aqui em geral, visibilidade, projetos, funções e permissões. E quando você vai descendo aqui, você vai verificar que já aparece aqui, ó, CI/CD Catálogo Project. Eu vou ativar aqui só para mostrar um erro para você. Quando a gente já tem ele aqui criado, você vai reparar que ele já tem a flagzinha aqui, a bandeirinha CI/CD Catálogo Project. Porém, quando você clica aqui, ele vai dar um Page Not Found 404. Por que isso acontece? Porque essa página só vai existir quando você criar a sua primeira release. Como a gente está longe de fazer isso aqui ainda, vamos então um passo a passo, mas a gente já sabe que o que seria necessário para transformar ele num componente já foi criado, ok? Ele já é um catálogo aqui. Vamos então agora tratar aqui do nosso GitLab. Vamos então definir o nosso usuário. Caso você já tenha definido, pode pular essa parte, não vai ser necessário. Isso se faz apenas uma vez. Vamos aqui então, git config global, porque eu quero colocar para todos os projetos. Caso você queira colocar só para eles, basta tirar aqui o global. Username. Danilo Dorgan, vou botar entre aspas aqui. Vamos fazer a mesma coisa para o e-mail. Porém, em vez de username, é user e-mail. Vou colocar o meu e-mail. Ok. Vamos então agora fazer a vinculação da nossa chave SSH. Caso você não tenha criado uma chave SSH, você pode gerar de forma bem simples com SSH key gen, já até apareceu ali. Vou gerar uma padrãozinha aqui mesmo. Vou no meu perfil de usuário aqui, vou em SSH keys e vou criar uma nova key. Vou apenas abrir essa chave aqui, ó, a chave pública. Coloquei ela aqui. Como eu estou usando ela apenas para teste, eu já vou colocar uma validade aqui para me facilitar a vida. Hoje é dia 18 e eu vou deixar ela até o dia 19 deste mês, de preferência. Fiz ali um apply. A gente vai então transformar essa pasta num repo. Então, git init. Ok. E vamos aqui então agora fazer a vinculação da nossa URL. Vou copiar aqui para facilitar. Então vamos git remote add origin, poderia ser qualquer outra coisa ali, né? Ok, vamos fazer um git add, um git commit. E vamos fazer um push. Fiz meu push ali. Voltando aqui no projeto, vamos dar um F5. Já temos aqui então o nossa pipeline. Com isso eu acabei descobrindo que eu escrevi o nome do arquivo errado ali. Ok, vamos dar um F5 aqui. Vamos reparar que ele está falando input name is requirements e não foi colocado, não foi provido nenhum valor. Ano também, o valor padrão não pode ser uma string, não é uma string. E stage e requirements. Vamos então fazer o quê? Aqui ele está reclamando de 3 coisas. A primeira delas é que eu não passei nenhum valor. Como que eu faço para passar valores, sendo que eu não tenho um valor padrão para todos eles? Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever inputs e vou passar aqui o meu primeiro input. Qual é o nosso primeiro input? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou até... É o nome. Então, nome. Vou botar aqui... Ok.
Qual é o stage? Vamos colocar um staging válido só para a gente ver aquela validação. Stage install. E ali ele também reclamou que o valor default de ano ele tinha que ser uma string. Olhando a documentação, então, a gente repara que a gente precisa colocar o que aqui? A gente precisa botar o nome, a descrição, o tipo e o valor padrão, caso tenha, né? No caso, ele está reclamando que tinha que ser uma string. Então, vamos passar aqui o type é number, o tipo. Um dos tipos padrões é number. Então, vamos só ajustar aqui, ó. Fazer o nosso informa valores, ok? Vamos fazer o push. Aqui agora ele já deu outro erro. Stage input install não pode ser usado, porque ele não está na lista das opções permitidas. Isso era justamente o erro que a gente queria ter tomado logo de início. Aqui a gente passou install, porém a gente só pode usar build e teste. Vamos então aqui usar aqui build. E já para evitar erros futuros, que eu acabei não me atentando, vamos declarar esse stage, porque a gente está usando um stage. Então, o stage é o stage de build. Ok? Feito os devidos ajustes, nós vamos fazer o comentário. Vou até utilizar a interface gráfica como ajuste CI. Fazer o commit, sim. Vamos sincronizar. E agora a nossa pipeline ela está rodando. No stage de build, nome job. Ele está usando o executor aqui padrão image Ruby 3.1, porque a gente não passou a nossa image padrão, mas isso que deve atender a gente, tá? Por padrão, a gente só fez um eco, então qualquer imagem base Linux deve atender a gente. Foi rapidinho. Então, olá Danilo Dorgan, você está em 2024. Fez sentido? Fez sentido. Justamente o que eu queria ter feito aqui, ó. Eu passei o stage, que era uma variável, passei meu nome, e como eu não passei o ano, que é um número, ele informou o quê? O padrão. Caso eu quisesse colocar valor padrão para tudo, eu poderia. Ou colocar para nada também. Com isso a gente já consegue ter o quê? Um componente simples. Vamos fazer então aqui agora o versionamento do nosso componente, para ter o caso de ponta a ponta. O primeiro caso que ele pede é que a gente tenha uma tag. Vamos então aqui agora taguear, por exemplo, 1.0.0. Poderia ter escrito alguma coisa ali, faria até sentido eu ter escrito, porém aqui é um exemplo bem simples, eu não vou fazer isso. E aqui agora, a nossa página ela continua quebrando, porque eu preciso fazer uma release. Vamos então habilitar aqui a criação de release no nosso projeto, caso ela ainda não esteja habilitada. Ela já está habilitada, caso não esteja habilitado, basta você vir aqui e habilitar, então vamos apenas fazer a criação da release. Como que a gente vai fazer a criação de uma release? Indo em tags, você já consegue aqui, ó, create release. Vamos botar aqui, ó, versão inicial. Sem milestone, sem nada, sem descrição, poderia ter feito várias outras coisas aqui para deixar a nossa release mais rica. Poderia inclusive ter um job, como mostrei ali do caso do Maven, para ele fazer isso automático para a gente. Aqui é um exemplo bem simples. E eu tomei esse erro aqui, ó. Você tem que ter pelo menos um readme para ter uma release. Ok, vamos fazer então isso aqui. Caso ele, como ele está pedindo a criação de um readme, vamos botar readmd. E vou colocar aqui como título, meu primeiro componente. Vamos então agora subir esse hotfix, adicionar documentação. Está pedindo para a gente que a gente também tenha uma descrição. Para fazer isso, vamos aqui em configurações geral e vamos colocar uma descrição. Meu primeiro componente. Voltamos aqui para a página e vamos fazer a criação. Se não tiver mais nenhum erro aqui, ó, release foi lançada com sucesso. Com isso, se a gente voltar aqui na página inicial, a gente consegue fazer o quê? Clicar aqui, a gente já tem o nosso primeiro componente, ó, meu primeiro componente. Ele é utilizado desta forma, como eu tinha colocado, ele coloca o domínio aqui, ele coloca todo o resto fixo. Então, se você quiser utilizar ele em outro projeto, ele seria dessa forma. Exemplo simples. Incluindo a versão. Aqui agora eu poderia fazer, por exemplo, usar o Lace, usar a Brent Main. Aqui ele está colocando aqui os inputs, já como uma espécie de documentação. Então eu tenho o ano, que ele não é obrigatório, ele é do tipo numérico, e o valor padrão dele é 2024. Eu tenho o nome, que ele é obrigatório, ele é do tipo string. A descrição é informe seu nome, e ele não tem nenhum valor padrão.
E ele também tem um stage que é obrigatório, ele não tem nenhum valor padrão, e ele é do tipo string. Aqui no caso, nosso exemplo pasta, a gente acabou não evoluindo muito bem nesse exemplo, mas ele é basicamente uma evolução do exemplo anterior. Mas aqui você já deu para entender como que é a criação de um componente. Vou deixar então a criação da pasta como desafio para vocês. Caso vocês tenham dúvida em como fazer a criação de uma pasta, eu convido vocês a acessar o nosso blog. Aqui a gente fala sobre a pasta. Aqui a gente coloca mais exemplos, como arquivo de licença, arquivo de CI para testar, entre outros, contributing. Convido vocês a dar uma olhadinha no nosso exemplo final aqui, que é o caso do Maven. Aqui ele tem bem mais coisas do que eu acabei abordando aqui, que poderia deixar o vídeo mais longo. Então, para evitar que o vídeo fique extremamente longo, a gente não vai abordar isso aqui. Mas, por exemplo, a gente está colocando nesse projeto de Maven um projeto Quarkus Java. Por quê? Porque faz sentido para mim colocar um projeto para testar os meus componentes. Se ele é um componente de build, olhando aqui na parte pipelines, você consegue ver que em tempo de teste, ele já usa o próprio componente para fazer o build do projeto. Então ele tem um projeto ali de exemplo, e com isso eu consigo fazer, digamos assim, testes do meu componente, garantir que ele está funcional. Se você ficou com alguma dúvida até aqui, deixe nos comentários. Se você tiver sugestão de pauta para o próximo vídeo, deixe nos comentários também. Se você ainda não é inscrito, aproveita o momento de agora para se inscrever, ativar o sininho e não deixe de seguir a gente nos próximos vídeos. Até lá!